E veja, na verdade, quem são as principais vítimas de crimes nesse país? São as pessoas mais vulneráveis, são as minorias, são os pobres, né? As pessoas de renda, de maior renda, são vítimas de crime. Todo crime é uma tragédia, não importa a questão da renda, mas muitas vezes as pessoas de maior renda conseguem se proteger mais. Condomínios fechados, eventualmente carros blindados, em casos excepcionais até seguranças. Quem mais sofre, as principais vítimas de homicídios ou feminicídios estão aí nas periferias, né? Então, o combate à impunidade, a diminuição desses crimes, isso nós temos lá estatísticas, favorece principalmente a população mais vulnerável. Então, é falso falar que a aprovação para o lado da medida no aspecto criminal ignora os dramas da população mais vulnerável. Ao contrário, é uma medida, principalmente a redução da criminalidade, é uma medida que favorece principalmente a população mais vulnerável. Olha, nós estamos, me permita aqui ser um pouco maniqueísta, mas nós estamos do lado certo, nós estamos do lado do cidadão, nós estamos do lado daquela pessoa que é vítima do crime, nós estamos do lado daquelas famílias que têm medo de sair às ruas, muitas vezes, e a redução da impunidade é fundamental para essa causa. Eu sempre digo assim, a boa causa é uma causa de todos. E podem contar comigo para defender isso. Defendo isso desde sempre, desde que o Supremo mudou o entendimento em 2009. Sempre defendi que nós precisamos ter execução em segunda instância. Então, é muito antes de Lava Jato, é muito antes de fulano X ou fulano Y. É verdadeiramente aquilo que eu acredito. Muito obrigado, senhor ministro. Obrigado, deputada Adriana. Deputado Paulo Teixeira, que acumula o tempo de inscrito com o tempo de líder do PT. Quatro ministros. Senhor presidente, deputado Marcelo Ramos, deputado Fábio Tradi, relator, senhor Sérgio Moro. A sua fala, bem anotada pelo deputado Orlando, só falou do tema criminal. Reservou 90% para falar do tema criminal, inclusive com exemplos. Mas a PEC aqui é uma PEC que, sob recursos, afeta outras áreas do direito. Por exemplo, o sonegador, como foi bem falado anteriormente. O sonegador, ele vai atrasando o pagamento de impostos e deixa de dar sua contribuição para a sociedade, para a construção de políticas públicas, saúde, educação, segurança pública. O credor trabalhista. O credor trabalhista, ele também deixa de ter o seu crédito trabalhista, porque o patrão, normalmente, ele também atrasa o pagamento nos recursos judiciais. O lesado em ações de consumo. Por exemplo, planos de saúde, que acabam aumentando o plano de saúde acima da inflação, acima do que é permitido, e isso gera milhares de ações. O lesado pelos bancos. Então, senhor Sérgio Moro, o senhor esqueceu de uma parcela importante da sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, o senhor usa o mesmo recurso de dizer o seguinte: bom, se não der para aprovar tudo isso, aprova no criminal. E aí o senhor usa um tema que diz o seguinte: no criminal, tem muita gente na justiça brasileira que vai atrasando, os advogados vão atrasando os recursos para não cumprir as sentenças. Mas se nós aprovarmos só no criminal, nós não poderíamos também favorecer um juiz criminal que tenha objetivo de ser presidente da República, que prenda o seu adversário, se alie ao outro candidato para ser ministro e depois candidato à presidência da República. Pode ser a mesma estratégia usada por futuros juízes criminais que possam usar essa estratégia se nós reduzirmos só a justiça criminal. E o senhor esqueceu dos pobres, que têm créditos trabalhistas, que compram planos de saúde, gastam fortuna com os planos de saúde, os sonegadores. Portanto, o senhor está deixando fora da PEC quando diz, se não der para ela cumprir ao todo, cumpra só na área criminal, o senhor está deixando os tubarões de fora. Outro aspecto que eu queria falar, senhor Sérgio Moro,
são sobre seus números. Os números que são apresentados, quando foram apresentados, por exemplo, em relação à prisão em segunda instância, são números totalmente imprecisos. Não tem ciência, como não tem ciência aqueles que pensam que o mundo seja plano. E aí, senhor ministro, eu queria falar 2 outros aspectos sobre o senhor. O senhor falou que tem respeito pelo parlamento. Eu pergunto ao senhor, nós aprovamos aqui o juiz de garantias. O senhor nos pediu numa reunião, vários aqui estavam na reunião, o senhor nos pediu para tirar, mas a Câmara entendeu que o juiz de garantias é muito importante para o Brasil. Bom, a Câmara votou. Em segundo lugar, o senhor foi no Senado. O Senado também votou o juiz de garantias. O senhor pediu veto. O seu presidente sancionou o juiz de garantias. E aí o senhor fez um trabalho para a suspensão do juiz de garantias no Supremo Tribunal Federal. O ministro Peluso veio outro dia aqui e disse: o juiz de garantias não diz respeito à organização do judiciário. O juiz de garantias diz respeito ao fortalecimento do princípio constitucional da imparcialidade do juiz, porque é apenas utilizar a estrutura atual cara do Poder Judiciário. Portanto, essa tese do respeito ao parlamento não é só retórica, porque, se fosse assim, teria respeitado o resultado da votação desse parlamento ao aprovar o juiz de garantias. E o senhor, claramente, inclusive, trombou com o seu presidente, porque o presidente sancionou e o senhor continuou a sua campanha pública, que é da maneira com que o senhor faz normalmente quando não ganha uma matéria. Quando o senhor não ganha uma matéria, o senhor atua fazendo pressão via imprensa ou via aqueles seus seguidores na rede social, que muitos trabalham, inclusive, com robôs. Ministro, o senhor fala que é um homem que trabalha, luta contra a impunidade. Tinha um cidadão do escritório do crime no Rio de Janeiro. Esse cidadão, ele praticou crimes no Rio, e esse escritório do crime, todos os crimes que ele praticava, ele era elogiado pelo seu chefe, ou pelo filho do seu chefe. Foi elogiado por várias vezes. Ele praticou 3 homicídios. Ele, ligado a ele, tinha um outro membro do escritório do crime que está sendo acusado de matar Marielle. E esse homem, volto a dizer, da convivência do seu chefe, elogiado pelo filho do seu chefe. O filho do seu chefe, enquanto deputado estadual, fazia a rachadinha no seu gabinete, participando a mãe do Adriano, a irmã do Adriano. Isso tem um processo que tramita no Rio de Janeiro. Aí sim há uma série de recursos para esse processo não prosseguir. E esse cidadão estava foragido. Ele se encontrava foragido. E ele praticava seus crimes no Rio e foi encontrado na Bahia. Eu pergunto, quando o senhor soltou uma lista no mês de janeiro sobre os procurados, os mais procurados no Brasil, por que o seu Adriano não constava da lista do Ministério da Justiça, já que ele cometia crimes e circulava no território nacional? Por qual razão esse cidadão não foi objeto da preocupação da Polícia Federal? Porque essa situação diz respeito à investigação de recursos que transitaram entre a conta do deputado Flávio Bolsonaro, da mãe do Adriano, da irmã do Adriano, e que esses recursos transitaram para a conta da esposa do presidente da República, Michele Bolsonaro. E o senhor, como um homem que se diz
arauto do combate à impunidade, deixou de prestar atenção, inclusive, está rindo de uma maneira diante de um assunto tão... Não, deputado Paulo, só para dizer que o sorriso foi por conta de que eu falei que ia fazer 4 e o ministro relacionou 5º. Eu preciso fazer essa ressalva de que não foi relacionado à fala de Vossa Excelência. Foi por culpa minha aqui na mesa. Mas se ele ficou contrariado com a minha fala e a ponto de perguntar ao presidente, eu volto a dizer, e ele sorridente se pronuncia assim diante de um fato gravíssimo. Por que o senhor Adriano não fez parte da lista de procurados, já que ele tem conhecimento, ou tinha conhecimento, de todas essas operações relacionadas ao presidente da República e a sua família? É investigação policial ou é prisão em segunda instância que a gente está discutindo? Presidente. Olha, presidente... Com todo o respeito, ele está fugindo do tema da audiência, artigo 205. Desculpa, eu não ouvi. Desculpa. É que o colega está confundindo. Deputado, só um pouquinho. Nós não temos como controlar o que o deputado fala, nem de um lado, nem de outro. Nós já fugimos de temas aqui para elogiar, estamos fugindo de tema agora para criticar. O que eu sugiro ao ministro, o objeto da audiência é a PEC 199, e ele pode se resguardar o direito de, na resposta dele, só comentar o que tiver relação com a PEC 199. Agora, a palavra dos deputados eu não posso controlar nem para elogiar e nem para criticar o trabalho do ministro. O líder do governo elogiou os resultados da política de segurança pública, legítimo, como a crítica da oposição também é tão legítima quanto. Presidente, apenas dizer que parece que é um assunto que incomoda. Um dos meus aqui interlocutores disse, ele está falando coisa que não nada a ver, ele está falando do Queiroz. Eu nem tinha falado do Queiroz, então também falamos do Queiroz. Por isso eu quero dizer o seguinte, ministro, Vossa Senhoria tinha a lista dos procurados e não incluiu na lista do Ministério da Justiça esse cidadão. A pergunta é, por que ele não fez parte? Porque ele chegaria à situação constrangedora de depor contra o presidente da República? Essa é a pergunta que faço à sua senhoria. Passa a palavra ao ministro Moro e, após o ministro Moro, o próximo inscrito é o deputado Henrique Fontana. Agradeço as considerações do deputado Vitor Hugo e também tomo a liberdade de agradecer todas as palavras gentis dos demais parlamentares sobre o trabalho do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu só destacar, como foi até mencionado, nós sempre falamos que esse é um mérito compartilhado com as forças de segurança dos estados e das forças de segurança municipais. Não obstante, é alvissareiro de fato, observar essa queda expressiva dos indicadores criminais. Aí, antes que se diga que existe alguma manipulação e tal, não foi isso colocado, mas esses dados são produzidos pelos estados, nós apenas compilamos com base nos boletins de ocorrência. Infelizmente, no entanto, os números remanescentes ainda são muito altos. E isso exige ação efetiva, não só do Ministério da Justiça e Segurança Pública e dos estados, mas também de todos os poderes. Eu acho que a lei anticrime foi um passo importante, de fato, ficam os elogios aqui à Câmara, ao Senado. Não foi idêntico ao projeto que foi apresentado, nós compreendemos que isso faz parte do debate democrático, mas o saldo ainda é extremamente positivo. E essa emenda aqui vai ser aprovada, vai ser uma resposta importante do Parlamento. Olha, nós estamos... Me permita aqui ser um pouco maniqueísta, mas nós estamos do lado certo, nós estamos do lado do cidadão, nós estamos do lado daquela pessoa que é vítima do crime, nós estamos do lado daquelas famílias que têm medo de sair às ruas, muitas vezes, e a redução da impunidade é fundamental para essa causa. Eu sempre digo assim, a boa causa é uma causa de todos, e podem contar comigo para defender isso. Defendo isso desde sempre, desde que o Supremo mudou o entendimento em 2009, sempre defendi que nós precisamos ter execução em segunda instância. Então, é muito antes de Lava Jato, é muito antes de fulano X ou fulano Y, é verdadeiramente aquilo que eu acredito.
Sobre outras disfuncionalidades, eu acho que vamos deixar para um outro momento para discutir. Nós temos também que ter presente que a emenda não vai resolver todos os problemas, mas é um passo importante, né? E nós não conseguimos resolver todos os problemas de uma vez só. Mas eu fico à disposição para novas sugestões e o Ministério da Justiça está conversando com vários parlamentares para novas propostas. Deputado Sanderson, a questão... É até interessante destacar que muito se fala da formação da culpa, mas originariamente até esse termo formação da culpa, na tradição do nosso direito, dizia respeito à pronúncia, nem a sentença, dizia a pronúncia nos casos de júri. E nós levamos muito além dessa pronúncia para exigir esse trânsito em julgado, realmente algo extremamente disfuncional. Na lei anticrime, o Congresso aprovou a execução em primeira instância para casos julgados perante o júri. Se colocou a exigência de uma pena igual ou superior a 15 anos. Esse aspecto até, respeitosamente, eu discordo, mas foi aprovado e ainda assim é um grande avanço. Então, é bem positivo isso. É algo que pode ser pensado, mas, como se diz, um passo de cada vez. Eu acho que o mais importante é garantir a execução em segunda instância. Tem um fator relevante aí, que é um julgamento colegiado, menos propício a erros de um juiz monocrático, o que, no caso do júri, também é um julgamento colegiado. Então, são dados que nós temos que levar em consideração. Deputada Bia Kiss, eu acho que condenação em segunda instância tem que ser executada, independentemente de ter havido absolvição antes, ou condenação antes, que vale o julgamento em segunda instância. Se houver dúvidas quanto à correção do julgamento, tem que ter uma válvula de escape, que é a possibilidade de liminar suspensiva na ação revisional, extraordinária ou especial. Eu acho que isso já se resolve, e, evidentemente, se tiver um caso que houve absolvição em primeira instância e condenação em segunda instância, é um fator que vai ser levado pelos advogados aos tribunais superiores, o que vai levar a uma maior reflexão. Mas não necessariamente Perdão. O tribunal está equivocado. Ao contrário, parte-se do pressuposto, um pressuposto, que isso ninguém pode afirmar com certeza, que o julgamento do tribunal é melhor do que o julgamento do juiz monocrático. Porque são mais cabeças e se produz ali uma maior análise do caso, eventualmente. Claro que isso nunca se pode afirmar com certeza, mas a correção maior, a probabilidade de correção maior do julgamento de segunda instância é uma realidade. Da deputada Adriana Ventura, deputada, muito claramente, eu acho que pode ser feito por projeto de lei. Na verdade, a minha compreensão, com todo respeito ao Supremo, é que a lei atual já permite a execução em segunda instância. Então, se pode fazer por lei, se pode fazer por emenda constitucional. A forma como for realizada, claro que tem a sua relevância, mas o que é mais importante é que nós precisamos dar esse passo necessário. Se não pela PEC, se não pelo projeto de lei, aqui na Câmara, lá no Senado, e não há conflito nenhum, porque são reformas que caminham no mesmo sentido. Nós temos que ser pragmáticos no que diz a esse respeito. Se, eventualmente, a PEC não for aprovada, o que coloco aqui como hipótese indesejada, o que se verifica, o que se constata que aparentemente caminha-se para uma aprovação majoritária, assim se espera, que, se não der esse caminho, que seja então com um projeto de lei. Todos os esforços aí são válidos. O deputado Paulo, na verdade eu falei na minha exposição, e tanto depois na resposta ao deputado Orlando, que a minha posição é clara. Eu favoreço a emenda tanto para os casos cíveis como para os casos criminais. Não faço essa distinção. Minha única ponderação é que ela é mais relevante para os casos criminais. Então, se não houver condições políticas de aprovar para todos os casos, que se tenha uma alternativa disponível de se aprovar para os casos criminais. E veja, na verdade, quem são as principais vítimas de crimes nesse país
são as pessoas mais vulneráveis, são as minorias, são os pobres, né? As pessoas de renda, de maior renda, são vítimas de crime. Todo crime é uma tragédia, não importa a questão da renda, mas muitas vezes as pessoas de maior renda conseguem se proteger mais. Condomínios fechados, eventualmente carros blindados, em casos excepcionais até seguranças. Quem mais sofre, as principais vítimas de homicídios ou feminicídios estão aí nas periferias, né? Então, o combate à impunidade, a diminuição desses crimes, isso nós temos lá estatísticas, favorece principalmente a população mais vulnerável. Então, é falso falar que a aprovação para o lado da medida no aspecto criminal ignora os dramas da população mais vulnerável. Ao contrário, é uma medida, principalmente a redução da criminalidade, é uma medida que favorece principalmente a população mais vulnerável. Sobre os outros temas, eles estão fora um pouco do nosso tópico aqui, mas assim, rapidamente, o juiz de garantias, eu sempre falei, dei minha posição respeitosamente aqui ao parlamento, de que se nós formos fazer uma mudança estrutural, nós temos que fazer ela bem planejada. E, com todo respeito, né, disse isso, acho que o Congresso acertou ao aprovar a lei anticrime, são avanços importantes, mas a figura do juiz de garantia, a introdução dela não foi bem planejada, tanto assim que dois ministros do Supremo suspenderam a medida. O ministro Toffoli e depois o ministro Luiz Fux. Aí essa é uma decisão, uma responsabilidade do Supremo. E várias questões que deveriam ter sido enfrentadas não foram. Vale para os processos pendentes, vale para o júri, vale lá para casos de violência contra a mulher. Então, assim, com todo respeito, né, eu acho que não foi, e essa é a minha crítica, não foi tratado no devido detalhe. Mas basicamente isso. Agora, eu sempre me pronunciei sobre o parlamento, isso, todas as minhas manifestações escritas, verbais, sempre com extremo respeito, né? Nunca uma ofensa partiu de mim em relação ao parlamento, pelo contrário, eu acho que o Congresso é fundamental para a democracia e, numa sociedade pluralista, é um órgão fundamental para a vocalização dos anseios da população. Eu tenho total respeito aí pelos deputados e pelos senadores, em que PS possa eventualmente discordar de medidas que sejam aprovadas, como também louvo várias que são aprovadas. Essa questão da lista é uma questão falsa. Na verdade, não é uma lista de todos os procurados, é uma lista dos mais procurados. E na avaliação técnica que foi feita, essa pessoa em específico não entrou. E se vê que nem sequer era necessária, porque a pessoa foi encontrada, né, poucos dias depois, pela polícia lá do estado da Bahia, e, lamentavelmente, né, as circunstâncias lá que vão ser esclarecidas pela polícia daquele estado, da Bahia, acabou sendo vitimada. Enfim, uma lista dos mais procurados não é uma lista de todos os procurados. E haviam razões específicas ali para não realizar essa inclusão. Com a palavra o deputado Henrique Fontana, que